fomos separados, aquele pecado levou todos nós, digamos assim, à perdição. Mas aí Jesus veio com a sua graça e todo ser humano tem acesso à salvação. Não importa você, quem você é ou quem você foi. Todos têm o direito. E vir à igreja já é bom. Já é bom. Estudar a Bíblia já é bom. Mas o bom mesmo é você vir à frente e confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Bom mesmo é você vir aqui e depois de um tempo se batizar. Bom mesmo é você sempre vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus. Pastor Val aqui, eu conheço ele há algum tempo e eu vejo ele um homem sincero. Você está no lugar certo e sempre traz mais um. Sou um homem simples de palavra, mas você vai entender o que eu vou falar. No final do culto, vocês não se esquecem de chamar e falar. Quem quer aceitar Jesus, ou riba a mão ou vem aqui à frente. Porque hoje é a tua oportunidade de você fazer a sua aliança com Cristo. Aleluia, glória a Deus. O irmão leu aqui, eu vou usar a Bíblia dele, porque a minha talvez não fala. Que quando o evangelho do reino ser pregado por todo mundo, então chegará o fim. Ele leu também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa de crer em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus Cristo. Você pode abandonar tudo e amar só Jesus Cristo, porque só Jesus salva. Eu quero que você me aponta mais um ser que morreu na cruz a não ser Jesus. Só Jesus morreu na cruz. Então, o nosso Salvador é Jesus Cristo. Se da minha boca sair algumas palavras que for meia dura, vocês pegam como aproveito. Eu não uso pregar para você sair sorrindo e nem alegre. Eu gosto de pregar para você sair daqui pensativo. Para você pensar assim, irmão. Será que o caminho que eu estou levando está certo? Será que é esse caminho que vai me levar à salvação? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você deve estar falando, e como é que vai ser a pregação? Esse homem não sabe nem ler. Eu também não sei. Agora, eu conheço um que inspirou a Bíblia, que conhece ela de ponta a ponta, e é ele que vai falar com vocês hoje. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus me ajuda. Aleluia. Aleluia, Jesus. Talvez possa ser que eu fale alguma coisa aqui que você já ouviu, não tem problema. É porque você ouviu e não deu crédito. E aí Deus está dizendo, fala de novo para ver se ele entende. Aleluia. A gente vê, o irmão Val aqui leu ou falou sobre o ide do Senhor, ide por todo mundo e prega o evangelho. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Salvação é morar no céu um dia. E condenação é morar no inferno, no fogo do inferno. Tem hora que as palavras vêm duras, mas não é eu que quero, é Deus que quer falar. Aleluia. Eu ultimamente tenho pesquisado e eu estou descobrindo que ao redor do mundo tem muitos países que estão perseguindo os crentes, estão matando os crentes, estão derrubando igreja. Um dia desse mesmo na Índia tinha 600 presos condenados à morte, pastor condenado à morte. Mas eles estão lá levando o evangelho, pregando o evangelho. Este evangelho do reino que foi falado aqui já 2 vezes. Quando o evangelho do reino ser pregado por todo mundo, então chegará ao fim. Eles estão lá pregando, arriscando a sua vida, morrendo. E nós aqui no Brasil, irmão, eu quero que você receba a sua parte. Aqui no Brasil nós temos acesso para ir e vir aonde nós quiser. Não tem perigo de nós ser arrancado do pescoço. Não tem perigo de nós morrer nem de ser preso.
Um dia desse eu encontrei um grupo, pastor Val, aqui na cidade, pregando o evangelho aqui, tinha uma senhorinha americana. Ela foi pregar para mim e falou em outras línguas. E aí uma jovem veio traduzir, ela disse: meu irmão, se prepara, Jesus está voltando. Olha as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, os sinais, a palavra de Deus está se cumprindo, se prepare. Ainda me chamou de jovem, glória a Deus. E aí eu fiquei pensando assim, precisou vir dos Estados Unidos para pregar aqui na nossa cidade, porque nós não estamos fazendo o ID do Senhor. A Bíblia, Jesus falou, ele juntou 12 e preparou também 70 e mandava de 2 em 2 a cidade pregando o evangelho. Vamos preparar esse povo, pastor. Eu tenho visto você muito por aí pregando. Mas vamos preparar esse jovem. Porque enquanto o evangelho do reino for pregado por todo mundo, Jesus não vai voltar para levar a sua igreja. Você já pensou se todas as igrejas botassem o povo na rua, becos e vielas, nas roças, pregando o evangelho? Jesus, esse evangelho do reino já tinha sido pregado, Jesus já tinha voltado e nós já tínhamos saído desse sofrimento. Eu falo sofrimento é porque esse mundão é um mundão sofrido. Sofrido. Eu não gosto desse mundo. Eu estou aqui de passagem. Porque Jesus falou, tem uma cidade lá no céu esperando nós, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, ele sempre prepara alguém para representar ele na terra. Deus, vai vir uma fala meia dura, mas não tem nada não. É da Bíblia, não tem nada. Aleluia. Deus olhou lá do céu e viu um povo que se corrompeu, grande multidão, dizendo assim, milhões de pessoas, mas Deus viu um homem chamado Noé. Um homem chamado Noé. E Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem e eu vou destruir. Isso foi Deus que falou. Só tem que Deus viu um homem, no meio de milhões de homens, Deus viu um homem, reto e sincero a Deus. E eu vejo que Noé representou Deus muito bem. Deus disse, Noé, faz uma arca. E Noé passou, digamos, 100 a 120 anos fazendo a arca, porque a Bíblia ela não especifica assim a idade correta, mas foi de 100 a 120 anos. Pregando o evangelho da salvação, o evangelho da justiça. O que vai acontecer com um pecador que não se arrepender diante de um Deus irado? Entrou 8 pessoas dentro da arca. E aquele povo zombava de Noé, aquele povo brincava com Noé. Quando Noé termina de fazer a arca, Deus fechou a porta. E está escrito na Bíblia que quando a porta da graça se fechar, está encerrado. Quem tiver salvo, está salvo. Quem não tiver, está perdido. Eu quero te dar uma notícia boa, você que não é crente ainda hoje. A porta da graça ainda está aberta. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de você vir aqui à frente hoje, confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e buscar a sua salvação. Porque quando Deus fechou a porta da arca de Noé, que o dilúvio começou, aquelas pessoas foram para a porta, gritar, clamar, abre a porta, Noé. Mas quem fechou aquela porta foi Deus, encerrou, acabou a oportunidade. Isso aqui Deus está falando no teu coração hoje.
Aproveita ainda que a porta da graça ainda está aberta. Aproveita, ainda está em tempo. Aleluia, glória a Deus. Noé, dentro da arca, 40 dias de chuva, isso mesmo, 40 dias de chuva, um dilúvio. E Noé, por ouvir a palavra de Deus, faz uma arca. Noé foi transportado de um mundo destruído para um novo mundo, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele representou Deus na terra. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia também fala, irmãos, que Deus chamou um homem chamado Abraão. Abraão, sai de perto da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Pai, isso é fé. Um cara rico que morava ao lado dos parentes e ouvia a voz de Deus, e ele pegar sua bagagem e sair numa direção sem destino. Isso é fé. Às vezes eu olho para a história de Abraão e vejo Abraão com a boca fechada e pregando o evangelho. Exemplo de vida. As pessoas se convertiam só de olhar para Abraão. Aleluia. Glória a Jesus. Outro ser humano que representou Deus na terra. Eu não vou falar de um não, eu vou falar de 3. Aqui é para os crentes que por nada quer desistir de vir na igreja, para os crentes que querem desistir de Jesus. O rei, minha pregação não é igual dos irmãos aqui, que eles lêem um texto e pregam só em cima daquilo ali. Eu espero que um dia Deus me dê essa sabedoria, mas Deus bota eu para passear na Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus, me dá inspiração, Senhor. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor foi lá em Jerusalém e levou um povo cativo para Babilônia, e lá tinha Sedraque, Medraque, Abidnego e Daniel. E a Bíblia fala que o rei fez uma estátua muito grande de ouro e disse que todos tinham que adorar. E perto da fornalha, perto da estátua tinha uma fornalha de fogo. Aqui é para você que quer desistir de Jesus por pouca coisa. Você que quer desistir de vir para a igreja. Tinha a fornalha de fogo e uma estátua para adorar. E o rei disse, quando a buzina tocar, todos têm que se curvar diante da estátua. Aleluia. E quando a buzina tocou, 3 jovens não se curvou diante da estátua. Sedraque, Medraque e Abidnego. E aqueles homens que puxavam o saco do rei, levou eles lá na frente e disse, esses 3 aqui não se curvou. E aí o rei disse, aquece a fornalha de fogo 7 vezes a mais e vou dar uma oportunidade para eles. Aleluia. E aqueceram a fornalha de fogo e a buzina tocou e eles continuaram em pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que representação esses homens fizeram no meio de uma população ímpia, de correr o risco de ser jogado dentro do fogo, mas não se curvar diante de deuses feitos de ouro, altar feito de ouro. Olha a fé desses homens. E a Bíblia fala que jogaram eles dentro do fogo. E aqueles soldados que jogaram eles no fogo, eles morreram só com o calor que estava na porta. Será que estava quente? A Bíblia fala que com o passar do tempo, o rei olhou para a fornalha e disse, tem algo errado. Eu joguei 3 dentro do fogo e tem 4 passeando no fogo. Aleluia! Ainda tem. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Ainda tem um que parece ser filho de Deus. Aleluia, glória a Deus.
A fé daqueles homens era tanta que eles não importaram de ser jogados no fogo. Mas Deus mandou os seus anjos, o seu anjo, e o anjo passeou na fornalha de fogo com aqueles 3 jovens. Será que eu e você hoje, se nós nos ver numa situação dessa, será que nós não vamos abaixar a cabeça e negar Jesus Cristo? Quem somos nós hoje? Precisamos de ser representante verdadeiro de um Deus vivo que ressuscitou. Aleluia. E quando o rei disse, sai para fora, Cedraque, Medraque, Abidnego, eles não tinham uma queimadura no braço, as cordas se queimou, mas eles saíram de lá ilesos, sem nenhuma raladura, sem nenhum queimado. E o rei Nabucodonosor falou uma fala mais ou menos assim, eu vou falar do meu jeito. Que não há um Deus igual ao Deus de Cedraque, Medraque e Abidnego. Que ai daquele que falar besteira sobre o Deus de Cedraque, Medraque e Abidnego. Mas mais na frente, o rei começou a se gloriar, falar das coisas que ele fazia e quem ele era. E aí eu vejo, ele não botou Cedraque, Medraque, aqueceu 7 vezes a mais na fornalha de fogo, pois o Deus Todo-Poderoso botou ele no meio dos animais. Passou 7 anos comendo capim no meio dos animais, por causa de arrogância, por causa de não ter temor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ser, irmãos, crente aquebrantado, crente humilde, de coração bom. É difícil, porque eu e você vivem tão distante de Jesus que aí se torna difícil. Mas eu duvido que você se aproxima de Jesus com sinceridade e Ele não lhe transforma. Porque Ele transformou o irmão Val, me transformou e vai transformar vocês, ou já transformou vocês. Só precisa abrir o coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisávamos de tempo para nós amanhecer o dia. Amanhecer o dia. Era tanta coisa que Deus tem para falar com vocês. Aleluia. Mas eu vou levando devagarzinho aí. Aleluia. Glória a Jesus. Ei, Senhor, tenha misericórdia. Aleluia. A Bíblia fala bem assim, irmão. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Os representantes de Deus na terra são poucos. Não são muitos. Aí Jesus fala, vou falar de novo. Ide por todo mundo e prega o evangelho. Isso aqui é uma ordem. Só tem que a maioria de nós não dá nem ousadia. Desperta você que dorme. A humanidade que se diz cristão está igual a Jonas, dormindo no porão do navio. Desperta. Você está aqui porque alguém trouxe você para cá. Se passar 1 ano, você não trouxe um para dentro da igreja. Se nós for para a rua, chamar as pessoas daqui a pouco, esse lado aqui vai tirar e vai crescer. Mas se nós não for para a rua para buscar os nossos irmãos, vai continuar do mesmo jeito. Se nós não for atrás dos nossos irmãos, que está nas drogas, que está na cachaça, que está na bebida, se nós não for atrás, eles vão morrer. E como ele está no pecado, ele vai para o inferno, e o culpado somos nós que não fomos atrás. Ah, mas eles têm o coração duro, eles não querem vir. Mas quantas vezes você já fez uma campanha de oração,
de jejum, pedindo a Deus a misericórdia de Deus, para que Deus haja na vida de cada um. Às vezes é duro falar, mas eu preciso de falar para que vocês despertem. Desperta. Aleluia. E Deus disse para ele, bem assim: Jonas, filho de Pitá, levanta e vai à cidade de Nínive pregar o evangelho. Porque se eles não se arrepender, eu vou destruir. E Jonas saiu e foi. Em vez de ir para Nínive, desceu à cidade de Társio. Olha o que Deus fez, para você ver que Deus acosta. Jonas desceu para Társio, era para ir para Nínive. E a Bíblia fala, se você estudar a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. A Bíblia fala que Deus soprou o vento, sacudiu as águas e aquele navio estava afundando. Jogaram as mercadorias, mas nada dava jeito. E aí lembraram de Jonas. Acharam Jonas no porão do navio dormindo. Às vezes eu e você, nós falamos bem assim: como é que eu vou pregar o evangelho se eu trabalho, se eu lavo roupa, se eu gomo, se eu trabalho de servente, de pedreiro? Aonde você estiver, você pode falar de Jesus. Aonde você estiver, você pode pregar. Aleluia. E aí chamaram Jonas para cima do navio e jogaram um jogo de sorte e deu o culpado Jonas. Jonas mesmo disse: me joga no mar que o culpado sou eu. E aí a Bíblia fala que Deus ordenou um peixe para engolir Jonas. Aonde Jonas estava muito distante de Nínive e não tinha transporte. E Deus disse: eu vou preparar um peixe para levar Jonas. O peixe engole Jonas. E Jonas passa 3 dias com 3 noites na barriga do peixe. As pessoas pregam a história de Jonas como uma simples história, mas Jonas sofreu. Jonas sofreu. Você bota o seu rosto na bacia de água, você não aguenta passar 50 minutos, 20 minutos, você morre. E um ser humano passar 3 dias com 3 noites na barriga de um peixe. Sofrimento. Só tem que ir lá na barriga do peixe. E Jonas lembra de Deus e começa a orar e pedir a misericórdia de Deus. E Deus, a Bíblia fala que Deus ordenou o peixe para vomitar Jonas na beira da praia. Como é importante fazer o ID. Lá Jonas se levantou e foi à cidade de Nínive. A Bíblia fala que ele pregou o evangelho e a cidade toda se converteu. Olha a importância de nós abrir a boca na nossa casa, ao redor dos nossos vizinhos, na nossa rua, na nossa cidade, fora de nossa cidade. Eu estou fazendo plano que se Deus quiser me levar até para os exterior, eu vou. Não tenho medo de morte, não. Porque se eu morrer mais perto de Deus, eu fico. Não tenho medo de morte. Eu sei para onde eu vou. Você sabe qual é o medo que eu tenho? É de morrer e ir para o inferno. Mas de morrer e ir para o céu, posso morrer a hora que Deus quiser, que permitir. Aleluia. Não tenho medo de morte, não. Aleluia. Jonas foi, pregou o evangelho e a Bíblia fala que a cidade toda se converteu. Não posso seguir detalhe por detalhe porque o tempo é curto. Aleluia, glória a Deus. Agora vou falar de um que deu o maior testemunho de Deus na terra. Aleluia. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus doou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Já foi dito aqui, eu só vou reaplicar, que o ser humano que chega aqui na frente e confessa que Jesus é o Salvador, que se batiza, que estuda a Bíblia, que vem para a igreja adorar e ouvir a palavra, é filho. Agora aqueles que ainda não fizeram isso é criatura. Você já pensou
que vocês têm filho. Quando você tem um filho bom, que lhe obedece, você tem o maior amor de falar para as pessoas do seu filho. Mas também quando ele é ruim, eu já vi ser humano dizer, isso é um filho de um diabo, do diabo. Fala mesmo. Para você ser filho, você tem que vir à frente, confessar Jesus e ser transformado. A Bíblia fala, amais a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo, ser manso e humilde de coração, ser bom, usar a misericórdia de Deus em você e com as pessoas, e ser transformado pela palavra, e obedecer os mandamentos de Deus. Aí é os filhos de Deus. Aleluia. Se você não fazer essas coisas, mesmo sendo crente, se você não fazer essas coisas, mesmo sendo crente, precisa nascer de novo, precisa de ser transformado. Tem horas que as palavras saem duras, mas só obrigado a falar, para você entender. Falar, se eu perguntar aqui quem ama a Deus, todo mundo vai dizer que ama. Você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado. É duro. Mas por que você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado? Porque você vive tão distante de Jesus que se torna difícil. Aproxima de Jesus com sinceridade, que Ele vai te transformar. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus Cristo deixou a sua glória. E a Bíblia fala que o Espírito desceu sobre Maria e Jesus nasceu. Eu tenho visto muitas pessoas por aí criticando Maria. Não faça isso. Maria, bem-aventurada, uma serva de Deus. Só tem que ir. O Salvador é Jesus Cristo, não é a mãe. Nós temos que adorar Jesus Cristo, o nosso Salvador. Maria é igual a nós, depende de salvação. Aleluia, Maria teve outros filhos. O Salvador é Jesus Cristo. Aí, irmão, a Bíblia fala que Jesus começa a pregar o Evangelho. Ele curou, pregou, curou. O cego Bartimeu, ele curou. Aquele coxo na beira do tanque de Betesda. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jário. E ele curou a mulher do fluxo de sangue. Eu só quero te dizer uma coisa. Que o Cristo do passado é o mesmo de hoje. Ele curou também aquele leproso que chegou e disse, Senhor, se tu quiser, tu pode me fazer limpo. Rapaz, essa fala, às vezes eu vou nos crentes. A maioria dos crentes, quando quer uma coisa, bota Deus na parede, Jesus na parede. E olha o que aquele leproso chegou e falou, Senhor, por favor, estou só acrescentando. Senhor, se você quiser, você pode me curar. Olha a humildade, olha a simplicidade dele. E Jesus, com seu coração bom, disse, oxe, está curado, meu amigo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus começa a pregar, e pregar. E a multidão foi crescendo, crescendo, crescendo. E um dia Jesus se encontrou em um lugar, e era quase 5.000 homens. Aleluia. Quase 5.000 homens. Fora os meninos, as crianças e as mulheres. Aleluia. E ali, ele estava com fome, não tinha o que comer. Não tinha dinheiro para comprar. E não tinha comida. E Jesus mandou, disse, ó, aqui vai pegar nós. Tem hora que a palavra bate em nós. Eu não venho com palavra, eu não volto com palavra na goela. Porque Deus vai cobrar de mim. Eu sou obrigado a falar tudo. E Jesus disse, dá uma voltinha por aí. E ver quem tem alguma coisa. No meio de quase 5.000 homens, encontraram uma criança que levou 5 pães e 2 peixes. No meio de 5.000 homens,
de mulher e de criança, e só um jovenzinho levou para a igreja que o pregador era Jesus Cristo, para uma igreja que o pastor era Jesus Cristo. Aquele jovem levou 5 pães e 2 peixes. Aquele povo estava ali, não era por causa de Jesus, era por causa das bênçãos. Por causa das bênçãos. Aí continua, Jesus multiplica os pães, peixe, todo mundo come, sai de barriga cheia. Mas na frente Jesus Cristo estava pregando uma palavra, e o Pedro disse: Senhor, o povo está indo embora, está dura. E Jesus disse: a palavra não pode ser retirada. Às vezes eu falo da minha fala. A palavra é essa, não pode mudar. Se tu quiser ir embora também, Pedro, tu pode chamar os teus amigos e vai embora. E olha o que Pedro respondeu: para onde eu irei, que só Cristo tem palavra de salvação? Para onde nós iremos, irmãos? Só Jesus tem palavra de salvação. Enquanto estava multiplicando peixe, a multidão estava grande, mas quando começou a mensagem vir, mensagem de salvação, porque aí expõe os pecados, aí o povo, começa a ir embora. Aleluia. Vou falar algo aqui da parte de Cristo, para que você e eu hoje seja mais crente. Aleluia. Quando foi um dia, Jesus estava em um lugar orando, ele suava sangue. Está na Bíblia. Estava se aproximando da cruz, estava quase chegando a hora. Estava difícil. Estava tão difícil que teve um momento que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Será que estava difícil? Mas ele não desistiu de mim e de você. Ele continuou. A Bíblia fala que ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia. Mas na frente Jesus é preso. E amarraram ele num tronco, irmão. O tronco é um pedaço de madeira alto, debruçaram ele. Eu já vi em livro de historiador, não era nem para mim estar falando de livro de historiador aqui, porque eu prego é Cristo. Mas eu vou falar. Jesus foi chicoteado pelos romanos. E o chicote dos romanos era um chicote com 12 correias. Um chicote com 12 correias. E tinha chumbo e osso nas pontas. Quantas chicotadas Jesus levou com esse chicote? 40 chicotadas menos uma. Se você somar tudo, dá parece que 480 chicotadas. Eu não estava lá no dia não, mas eu creio que nas costas de Jesus dava para ver os órgãos. Olha o que Jesus passou por mim e por você. Ele não desistiu de mim e de você. Essa chicotada não era de Jesus, essa chicotada era nossa. O pecador somos nós. Mas Jesus, com a sua graça, tomou a frente e disse: eu vou passar isso por vocês. Agora o que precisa é vocês crerem em mim, crerem em Cristo, que Ele é o Salvador. Aleluia. Aleluia. E Jesus sai dali daquele tronco todo arrebentado, pega a cruz e leva. Lá na frente, eles pregaram Jesus na cruz. Eu vou citar só uma das coisas que Jesus falou. Duas. Jesus disse: Pai, perdoa esse povo, que esse povo não sabe o que faz. Aí nós leva para aquele povo que pregou Jesus na cruz. Sim, para eles também. Mas Ele está falando com nós também. Ai, perdoa esse povo, que esse povo não sabe o que faz. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de perdoar um irmão que fez tão pouca coisa com nós. Nós com coração duro, nós não perdoa.
Mas eu quero te dar um alerta. Se aproxima de Jesus, busque a misericórdia de Jesus, Ele vai amolecer seu coração, porque você precisa de perdoar, que está escrito na Bíblia, que Deus só perdoa nós se nós perdoar os nossos irmãos. Está na Bíblia, glória a Deus. Jesus também falou: Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Ali as portas do cativeiro foi aberta, a porta da graça foi escancarada e todo ser humano tem acesso à salvação. Todos. É por isso que nós estamos aqui hoje, é porque nós saímos do cativeiro. Mas lá ainda tem alguém. Aí Jesus subiu e deixou a responsabilidade para nós. É nós que vamos resgatar essas pessoas que estão no cativeiro. Tem 2 minutos ainda? Quantos? 2 minutos. Glória a Deus, aleluia. Não é o pastor Val. Botaram a regra agora de palavrinha desse tamanho, uma palavra tão grande, tão forte. 30 minutos. Não pega isso no senhor, não, é geral. Nós já estamos pongando. Ainda tem mais. Ainda tem irmão que não suporta. Está agoniado para ir embora. Você não suporta 30 minutos de palavra, como é que você vai morar no céu? Se lá é de dia e de noite, santo, 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 é o Senhor. Temos que amar essa palavra, temos que gostar dessa palavra. Deus falou para Josué: medite nessa palavra de dia e de noite, que tu serás igual uma ave plantada à beira de um ribeiro, que nem as folhas murcham. Será que você tem meditado nessa palavra? Ou será que você tem meditado muito nas coisas erradas do celular, as coisas erradas da televisão? Eva, lá no jardim do Éden, ela tinha, digamos, 2.000 ou 3.000 espécies de fruta e de semente para se alimentar, mas Deus falou só uma, só a maçã do pecado, e ela foi lá e comeu. Eva desobedeceu a Deus. Eva conhecia Deus. Deus todo dia de tarde ia visitar a Eva. E ela desobedeceu a Deus para ouvir a voz da cobra. Eva foi derrotada dentro da sua casa. E o que eu e você temos feito lá dentro da nossa casa? Lá dentro do nosso celular? Lá dentro da televisão? Lá tem alimento bom e alimento ruim. A escolha é nossa. Está na nossa frente o céu e o inferno. A escolha é nossa. Para onde nós queremos ir? A escolha é nossa. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Sou obrigado a falar. Sou obrigado a falar. Até aqui eu preguei na graça, na misericórdia. Agora eu vou falar só um pouquinho da justiça. Aleluia. A justiça de Deus, quando ela vem, que vai acontecer com o pecador. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas Deus está mandando falar de novo. O que vai acontecer com o pecador que não se arrependeu diante de um Deus irado. Deus expulsou do céu, o mesmo Deus que deu Jesus para morrer na cruz, expulsou do céu Lucifer e seus anjos, porque desobedeceu. O mesmo Deus que doou Jesus para morrer na cruz, expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. O mesmo Deus que doou Jesus para morrer na cruz, mandou um dilúvio que matou, digamos, 2 milhões de pessoas porque não se arrependeram. A justiça de Deus. Aqui hoje é para que você se arrependa e venha à frente aceitar Jesus. Deus matou seu filho amado na cruz para salvar eu e você. Deus matou Jesus Cristo na cruz para nos dar vida e vida eterna. Mas também aqueles que não se arrependeram lá em Sodoma e Gomorra, Ele destruiu com fogo.
Pecador que não se arrepende diante de um Deus irado. E está escrito na Bíblia que um dia Deus vai enviar o seu Filho amado para levar um povo aqui dessa terra, o salvo. E o que sobrar vai tudo para o fogo, vai ser jogado no lago de fogo. Satanás, os seus anjos, a besta, o falso profeta e aqueles que o seguiram. Isso é um recado de Deus para você que ainda não aceitou Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, saindo daqui muito alegre em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia.